boa noite, pessoal. Como é que estão? Espero que estejam todos seguros aí em casa, bem, tá bom? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso último conteúdo, que é jogos e brincadeiras, tá? Na aula passada a gente viu que o jogar e o brincar são elementos fundamentais para a formação da cultura humana, de tal modo que esse divertimento, o prazer, o brincar, né, são o quê? São aspectos que vieram desde muito tempo atrás, desde os primeiros, da chegada do humano na Terra, né? Não só como Homo sapiens, mas até humanos mais antigos, como os Neandertais, enfim, como o Erectus, dentre outros, tá bom? E é tanto que hoje o Homo sapiens não é só chamado do humano, não é só chamado de Homo sapiens, mas também como Homo sapiens ludens, ok? Porque envolve essa questão do lúdico, do prazer e do divertimento como um aspecto constitutivo do nosso ser. Não vivemos, gente, sem esse prazer, sem estar junto ao outro, do brincar, do se divertir, ok? De modo que quanto mais brincamos, quanto mais jogamos, estamos expondo a nossa identidade, né, vinda, né, adquirida dos nossos ancestrais. Isso se a gente levar em consideração que a educação como um conjunto de aprendizagem da cultura ao longo de nossa história, jogando que nós não estamos também nos fazendo mais humanos, ok? E aí, então aí a gente discutiu também sobre essa questão do jogar e do brincar no contexto atual em que estamos vivendo, dessa pandemia, como um aspecto extremamente importante de fuga das aflições, né, dos nossos problemas cotidianos, do estresse, da ansiedade generalizada, que era basicamente isso, pessoal, que os homens lá, os nossos primeiros humanos, faziam, jogavam justamente para fugir de todo aquele contexto estressante que eles viviam na savana, tá certo? Para a gente ver como, depois de todos esses milhares de anos, milhões de anos, ainda mantemos elos em comum com com os nossos instintos, né? Com a nossa ancestralidade. E isso é fundamental para a compreensão do humano, certo? Mesmo depois de todo esse tempo, ainda há resquícios históricos de que nós somos seres de relações, nós somos seres sociais, certo? É tanto que muitas vezes aí, mesmo antes de pandemia e de tudo mais, eu passava pelos corredores aí do Régua Tinoco, estavam vocês, os senhores, muitos de vocês brincando ali naquela graminha, naquela terra, jogando bola, ou então jogando Uno, cartas na mesa do refeitório, enfim, uma infinidade de jogos que vocês fazem o quê? Como meio de passar um momento leve de divertimento e descontração junto aos seus colegas, como meio de fortalecimento da amizade, desse aspecto social tão importante para a humanidade. Ok? Então agora a gente vai estar falando também um pouco sobre os diferentes tipos de jogos, tá bom? E colocá-lo em quadros daquilo que nós iremos realizar no nosso retorno, ok? Mesmo antes do nosso retorno, nós também iremos buscar fazer de uma maneira prática, realizá-los de uma maneira prática, ok? Então, existem diferentes tipos de jogos. Os jogos tradicionais, que são passados de regiões, existem diferentes tipos de regiões com os seus respectivos jogos. E esses jogos são importantes porque eles são passados de geração em geração. Então, é muito provável que os jogos que vocês fazem aí, brincam às vezes, os jogos tradicionais, eles são passados dos seus pais, os pais dos seus pais passaram para eles, e assim sucessivamente, certo? No caso de uma bola de gude, que vocês podem chamar de biloca, até os nomes dos jogos são em diferentes regiões, podem assumir diferentes nomes, mas no geral eles são realizados da mesma maneira. Assim como a biloca, que é conhecido em alguns lugares como a bola de gude, tem outros nomes que agora não vou lembrar, como a pipa, que também tem outros nomes. No Rio de Janeiro, se você for para lá, eles vão chamar de papagaio. Enfim, diferentes infinidades de jogos tradicionais que eles são passados de geração em geração. No caso, não sei se vocês lembram, na aula passada eu falei sobre uma brincadeira de um livro de Jorge Fernandes, que esse livro foi construído na década de 1920, pô, mas se sabe que muito tempo atrás essa brincadeira já existia. E eu já vi pessoas, já fiz essa brincadeira,
Mas no contexto atual eu nunca vi essa brincadeira ser realizada. Ou seja, quando uma brincadeira desaparece por completo, eu espero que ela seja realizada ainda em algum lugar do nosso país, espero que até do mundo, ela sobrevive. Então, para que ela sobreviva, é importante que algum humano realize essa atividade, que algum Homo sapiens realize essa atividade. Do contrário, não só ela está sendo extinta, excluída, como também nós estamos a perder um pouco da nossa identidade. Lembra que a cultura de movimento não envolve só a questão da identidade psíquica, mas também como uma cultura do corpo, né? O nosso corpo fala e é importante que a gente vivencie novos modos de se movimentar que que estão enraizados na nossa cultura, para que a gente possa compreender a nós mesmos, tá bom? Então, no caso de uma brincadeira, de um jogo desse que desaparece, o que nós devemos fazer? Resgatá-las. E é isso que a gente vai fazer nas nossas atividades, ok? Outros jogos e brincadeiras importantes são os jogos e as brincadeiras étnicas, certo? Por quê? Que são jogos e brincadeiras de grupos historicamente desfavorecidos, como os indígenas e os quilombolas, tá bom? Aqui levando em consideração a nossa região. Muitos jogos, vocês nem se dão conta que muitas brincadeiras, quando a gente faz, por exemplo, elas têm origem nessas culturas. Como, por exemplo, o cabo de guerra. O cabo de guerra é uma atividade indígena e também está presente esses jogos também em grupos quilombolas, ok? Outras brincadeiras, tem brincadeiras que inclusive vocês também não conhecem. A peteca, eu tenho certeza que todos conhecem, o jogar de peteca, brincar, é uma atividade, um jogo indígena, certo? Os grupos quilombolas também têm diferentes tipos de jogos e brincadeiras que eles, assim como nós, passam também de geração em geração. Cabo de guerra, a luta manauara também ali. A própria capoeira também é um jogo, né, que, embora ela tenha diferentes nomeações, a capoeira tanto pode ser um jogo, como pode ser uma luta, como pode ser um esporte. Mas ela surge ali no contexto ali de uma brincadeira, um jogo, para falsear o seu sentido verdadeiro, que era o quê? Fazer com que os negros, os quilombolas os negros escravos daquela época, pudessem fugir, usar a capoeira como meio de fugir para os quilombos. Uma luta para poder ganhar, né? Enfim, daquelas pessoas que os aprisionavam. Certo? Então, olha aí, só nesse contexto histórico aí, a gente vê que, ao passo que um ser humano ali, um sujeito, luta, joga ou brinca capoeira, ele está trazendo todo o contexto histórico e cultural nas suas costas. E é isso que eu quero que vocês compreendam, dessa importância do jogar e do brincar, tá? Além desses que eu já falei, que eu citei, vão existir também os jogos inovadores, que aí não são jogos só apenas esses jogos tecnológicos, mas a partir do momento que a gente reinventa um jogar tradicional, por exemplo, ele se torna um inovador. Eu estava assistindo aqui, estava jogando aqui com as meninas videogame, tem um tal de um jogo aí de um skate, né, Tony Hawk's, que tem um sentido de quê? De ver quem faz mais manobras para poder ganhar. Aquele que faz mais uma pontuação maior vai ganhar. E as minhas filhas aqui, o que é que elas estavam fazendo? Quando eu fui vê-las jogando, elas estavam jogando jogo de skate, mas sabe o que é que elas faziam? Elas estavam jogando esconde-esconde. Então tem todo um cenário ali por trás. E elas inventaram um jogo dentro do próprio jogo inovador. Dentro do videogame, elas incluíram o jogo tradicional, no caso esconde-esconde, e inventaram. Vê quem te acha. Se eu te achar, 1, 2, 3, salve eu. No videogame, já pensou, cara? Elas inventaram um jogo dentro de um jogo, unindo outros elementos de jogos da sua vida. Então é isso que se caracteriza como um jogo inovador, ok? Além dos jogos inovadores, as brincadeiras inovadoras, existem também os jogos de aventura, certo? Então, jogos e brincadeiras de aventura, uma caminhada numa trilha ecológica, enfim, fazem parte também de jogos e brincadeiras de aventuras, ok? Uma escalada, ver quem chega primeiro, enfim. Então é isso, gente. Existem diferentes tipos de jogos que também tem de jogos de grupo, jogos esportivos e jogos de grupos historicamente excluídos, como eu falei também.
além dos jogos tradicionais. Os jogos de pessoas com deficiência também. A gente vê que hoje não existem só os jogos olímpicos tradicionais, mas também existem jogos, brincadeiras, jogos olímpicos, né, levando para o campo mais esportivo, dos Jogos Olímpicos na verdade são Jogos Paralímpicos. Jogos de pessoas com deficiência que têm todo assim, a possibilidade de estar jogando também. Mas no contexto escolar, como é que a gente pode unir tudo isso aí? É sobre isso que a gente vai ter que levar em consideração. Dividindo todos esses jogos aí em dois elementos. Os jogos de competição, jogos de brincadeiras competitivas com jogos cooperativos. Certo, gente? Jogos competitivos são aqueles jogos que levam em consideração mais habilidade. Jogos competitivos, desculpem, vão levar em consideração aqueles que têm mais habilidades. Né? Vai ter sempre um vencedor. O importante é vencer. Então, os mais habilidosos é que detenha prioridade naquela participação daqueles jogos. Quando, na verdade, os jogos cooperativos são jogos que permitem com que maior grupos de pessoas possam participar sem serem excluídos, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tem uma turma que existe uma pessoa cadeirante, muitas vezes eu já cheguei numa escola, por exemplo, em que quando eu passei a dar aula de educação física lá, aquele jovem, quando a gente saía da escola para ir para a quadra, que a quadra era no ambiente externo da escola, ele ficava no portão. Então, quando eu chamei ele para jogar comigo, a primeira vez, para a gente fazer atividade junto, ele, não, professor, eu não posso ir, porque eu sou cadeirante. Pelo contrário, é você que tem que ir lá, a gente vai reinventar os jogos. Então, cada jogo que a gente fazia com ele era uma reinvenção. Era um novo olhar sobre um jogo, uma brincadeira. E os próprios estudantes, os alunos, adoravam criar novos meios de brincar para incluí-lo. Ok, gente? Então, a educação física, levando em consideração os aspectos cooperativos, é justamente para entrar nesse contexto de que todos devem participar. Não só aqueles que são mais habilidosos, ok? É sempre isso que eu bato na tecla de vocês aí. Às vezes a gente chega e as pessoas, professor, não tenho habilidade para fazer isso aí e tal. E a gente sempre vê que no final, né, o importante não é aqueles que possuem maior habilidade de participar das atividades, mas sim criar estratégias, métodos com que todos possam participar e desfrutar daquilo que é o mais importante do jogar e do brincar, que é o que a gente falou. O divertimento, com que todos possam se divertir, ter prazer. Muito embora que a gente saiba que nem sempre isso será possível. Sempre terá aquele que vai se contrapor em querer realizar a tarefa, ou então vai questionar algum momento da atividade, vai ter confusão, mas é isso que nos caracteriza como humanos também, tá? O importante é que a gente tenha a ideia de que o jogar e o brincar, ele é fundamental para a compreensão de nós mesmos, para a compreensão da nossa própria identidade. Então, nos desenvolvimentos das nossas atividades de educação física escolar, levando para o contexto escolar, é justamente, primeiro, possibilitar o resgate de brincadeiras antigas, brincadeiras que a gente pouco ou quase nunca, pouco ou não vê elas no contexto social, sociocultural. Outro ponto, criação de novas possibilidades de jogos, ou seja, reinvenção do jogar e do brincar, para transformá-los em jogos inovadores e levar em consideração a questão da inclusão, gente, da cooperação, como um fator primordial para os nossos desenvolvimento das atividades em casa. Ok? Então, levando em consideração esses aspectos que nós trazemos os jogos e brincadeiras como elementos fundamentais para a nossa vida. Ok? Então, a aula de hoje era isso. Eu vou estar aí também passando junto a esse vídeo a atividade, certo? Que vocês precisam fazer, levando em consideração tudo aquilo que a gente falou na nossa aula. Então fiquem todos com Deus, fiquem todos resguardados dentro de casa. Se possível, as nossas atividades, eu vou procurar sempre relacionar com que vocês possam integrar também nessas atividades
os pais de vocês, para que a gente possa também, a partir dessas atividades, refletir sobre o contexto atual também. Então, a gente vai estar procurando passar atividades que envolvam todo esse contexto familiar, todo esse contexto desse problema, desse tema que nós perpassa todo o nosso cotidiano de hoje em dia, que é o coronavírus, que é a pandemia. Ok, gente? Então fiquem todos com Deus, um grande abraço, até a próxima aula. Até mais.